pessoal, então a gente continua nessa fase do curso onde a gente revisita diversos conceitos que foram estudados na parte de modelagem, mas a gente se aprofunda mais em alguns conceitos e apresenta novos conceitos. Aí na aula de hoje eu vou aprofundar, vou falar um pouco mais sobre outros tipos de regressão. Vocês já estudaram regressão linear, agora a gente vai ver um pouco de outros tipos de regressão, outras formas de pensar em problemas de regressão. Porque os modelos de regressão são muito importantes para a gente, tanto para a gente prever o que vai acontecer, ou prever alguma variável, mas também para a gente entender os nossos dados. Aí o foco da aula de hoje vai ser como a gente usa a regressão para entender os nossos dados e quais outros tipos de regressão a gente pode usar nas nossas análises. Então, recapitulando, né, a gente já viu regressões lineares, né, e destacar aqui que a regressão linear é muito útil porque é muito simples fazer a nossa interpretação dos resultados da regressão linear, né? Então, se a gente olha aqui para os nossos coeficientes, o legal dos coeficientes de uma regressão linear é que eles têm um relacionamento linear com a nossa variável de resposta. Então, por exemplo, analisando esse coeficiente aqui que a gente gerou, né, a partir da modelagem, a gente consegue interpretar que, por exemplo, nesse caso, cada dólar a mais que é gasto em comerciais de TV gera 0,46 vendas. 0,046 vendas. Então tem esse relacionamento linear, né? A cada ponto a mais, a cada dólar a mais que eu invisto em TV, eu tenho X a mais de vendas, né? E isso acontece com as outras variáveis também. E se o valor for negativo, significa que eu estou diminuindo, né? Mas lembrando que nesse caso aqui a gente tinha uns problemas de correlação, né? E na verdade esse valor negativo ali é um valor espúrio. Mas a regressão linear, apesar de todas as vantagens, ela também tem diversos limites, né? Então, alguns limites aqui são muitos relacionamentos, né, entre as nossas variáveis independentes, a nossa variável de resposta. Muitas vezes eles não são linear, né? Muitas vezes não faz nenhum sentido você estimar uma variável, um valor negativo, por exemplo. Às vezes você está estimando um valor, né, um y, que é uma contagem de casos, uma contagem de defeitos. Não faz sentido a gente prever um valor negativo para isso. Muitas vezes o nosso y também não é uma variável numérica, às vezes é uma coisa binária, você quer saber sim ou não, ou 0 ou 1. E também, muitas vezes, acontece com frequência, a nossa distribuição do erro pode variar dependendo do quanto a gente aumenta os nossos valores. Então, agora focando vamos dar diversos exemplos que tocam nesses problemas que a gente falou e apresentar algumas soluções, né? Mas, primeiramente, vamos imaginar que a gente está com uma tarefa que a gente quer prever se uma pessoa vai dar calote ou não no cartão de crédito. E para isso a gente está usando as variáveis de balanço, né? Quanto que a pessoa está devendo no cartão de crédito e quanto que a pessoa ganha, por exemplo, né? Dá para ver que dependendo, né, do balanço, né, sobretudo os que devem mais, tem uma tendência maior de dar calote. Os calotes aqui são marcados como as cruzinhas vermelhas. Os que não dão calote, ou não deram ainda, são as bolinhas azuis. Então dá para ver que, pelo balanço, provavelmente a gente poderia conseguir mais ou menos prever se uma pessoa vai dar calote ou não. E será que a gente pode usar uma regressão linear para fazer isso? Será que a gente consegue calcular essa probabilidade? Então, a gente pode dizer que, por exemplo, dar calote é 1, né? 1 significando sim, verdadeiro, ou deu calote, e 0, não deu calote. Aí se a gente coloca os valores da nossa variável balanço, né, e classificando os nossos pontos assim, então quem deu calote a gente vai colocando os valores aqui, né, quanto que era o balanço, quem não deu calote a gente vai colocando aqui. Então, com esses dados, a gente pode fazer uma regressão, né? Usa o mesmo processo e faz lá a otimização para a gente saber qual que é a melhor reta de regressão. E aí deu essa regressão. Ela funciona? Bom, aparentemente funciona mais ou menos, né? Ela está aumentando a probabilidade à medida que a gente aumenta o balanço, né? À medida que a pessoa deve mais, ela tende a
a dar calote, então isso faz sentido. Mas ela tem alguns problemas, né? Isso está estranho, né? Esses dados não estão sendo bem representados por essa reta. Um grande problema é que, por exemplo, a reta está prevendo valores negativos, o que é uma probabilidade negativa, né? Isso não faz muito sentido. E as coisas aqui também estão meio estranhas, né? Aparentemente, pessoas que devem muito têm uma probabilidade muito grande de dar calote, né? Mas aqui isso não está meio bem expresso com essa reta. Então, a regressão linear tem diversos problemas para esse tipo de tarefa. Uma regressão que é mais adequada para isso é a regressão logística, que ela usa uma função logística para representar aqui as nossas probabilidades. Então agora não é mais uma reta, é uma função logística, que é essa sigmoide que vocês estão vendo. E aí dá para ver que agora as coisas estão mais bem representadas, né? A gente nunca tem uma probabilidade menor que zero, nem nunca tem uma probabilidade maior do que 1. E as coisas parecem fazer mais sentido, né? Alguém que deve muito tem uma probabilidade alta de dar calote. Aí a nossa nossa regressão logística é baseada na função logística, né? Que é essa função que está na tela. E é essa função que faz isso, né? Então, por exemplo, veja como ela coloca tudo entre 0 e 1. Né? Se a gente tem esse nosso valor aqui da nossa variável, por exemplo, a nossa variável do balanço é muito alta, a gente vai ter esse expoente alto, então vai fazer o E, né, ficar no denominador, então esse vai ser um valor muito baixo. Então, se isso tudo aqui é um valor muito baixo, todo o denominador da minha função vai ficar muito próximo de 1. Então, eu tendo a ter todo o valor da minha função próximo de 1. Então, é exatamente isso que faz aqui. A gente vai ter grandes valores de balanço, né, valores altos de balanço, eles vão dar uma probabilidade muito alta, muito próximo do 1. E a mesma coisa, o raciocínio inverso, se a gente fizer por valores muito baixos de balanço, a gente também vai ver que essa função aproxima para o zero. Então ela está fazendo o que a gente quer. Mas percebam que o que está dentro desse exponencial aqui é exatamente aquela nossa fórmula de regressão que a gente está acostumado, né? Então a gente só manipulou a fórmula de regressão para que a nossa variável de resposta tenha esse formato. Foi uma manipulação que a gente fez. E do mesmo jeito que a gente conseguia fazer regressão linear multivariada, a gente também faz regressão logística multivariada. Aí é só a gente colocar a fórmula multivariada no exponencial. Então, tranquilo, dá para fazer do mesmo jeito. Só não dá para a gente não consegue enxergar aqui, porque a gente só enxerga 2D. Mas fora isso, sem problemas por enquanto. Mas, beleza, legal. A regressão logística conseguiu fazer isso, conseguiu fazer essa classificação, prever valores entre, prever quem tende a dar calote e quem tende a não dar calote. Mas não dava para fazer isso com classificadores? A gente já não viu vários classificadores que são feitos exatamente para esse problema? Por que a gente está tentando querer encaixar regressão nesse problema? Parece simplesmente um algoritmo de classificação com a adequação questionável, né? Bom, mas não é bem assim. A primeira vantagem, né, é que claramente ele gera esse valor que é interpretável, que é a da probabilidade. Então a gente tem um valor de saída que encapsula uma probabilidade. Isso já é útil para diversos casos. Mas o mais interessante é que na regressão logística a gente também tem aquela questão da interpretabilidade dos coeficientes das nossas variáveis. Então a gente fez um modelo, viu lá qual que era o valor dos coeficientes, né? Esses coeficientes aqui que a gente encontrou. Quais são esses valores? O que esses valores significam? Esses valores têm um significado interessante. Então, coeficientes positivos indicam que essa variável tem uma associação positiva com a nossa saída. Então, nesse caso, um aumento no balanço aumenta a probabilidade da pessoa dar calote. Legal, uma informação interessante. Outra variável aqui, agora como uma associação negativa, é ser estudante, né, no caso, estudante igual a 1, diminui a probabilidade de dar calote. Então, aparentemente, estudantes dão menos calotes. E está vendo essas variáveis que eu falei aqui, tem significância estatística.
Só que a interpretação desses valores vai muito além disso, não só o direcionamento da associação, ela também dá mais informação sobre essa associação. A informação que ela dá é que esses coeficientes que a gente calculou, na verdade, eles são os log odds ratios, que são as razões de chance dessas variáveis. Então, esses nossos coeficientes que a gente calculou, eles são o log desse valor que a gente chama de razão de chance. E essa razão de chance a gente conseguiria calcular, né, que ela é o que é interessante para a gente, simplesmente elevando o nosso valor do coeficiente, elevando E ao valor do nosso coeficiente. Com isso, a gente tem a razão de chance. E aí, como que interpreta essa razão de chance? Bom, se a gente está tratando de uma variável categórica, por exemplo, de estudante, a nossa razão de chance, ela vai dizer o tanto que ter essa variável, né, ter essa classificação, ou seja, nesse caso, ser estudante, o tanto que isso aumenta a chance de uma determinada saída, né, no caso de dar calote. Então, aqui no caso, quando a gente calcular o odds ratio para estudante, vai dizer o tanto que a gente aumenta, nesse caso diminui, né, porque o valor é negativo, a nossa chance de dar calote. Quando a gente tem uma variável que é contínua, como por exemplo o balanço, isso significa que a cada unidade que a gente aumenta em balanço, quanto que isso aumenta na minha chance de, nesse caso, dar calote, né? Na chance de ter um como a variável de saída. E, claro, se o valor for negativo, é o tanto que aumenta, o tanto que diminui a chance daquilo acontecer. Então, na prática, né, vamos calcular os nossos odd ratios para estudante e para balanço. Então, para estudante, coloca na formulazinha aqui, né, que eu falei para você, só fazer E elevado ao coeficiente. A gente tem que ser estudante diminui em 50%, né, 0,5, né, a chance completa seria 1. Se eu estou usando 0,5, significa que eu diminuo em 50% a minha chance de dar calote. Então, isso, como a gente tinha um valor negativo lá, vocês viram, e realmente isso diminui a chance de dar calote. No caso do aumento do balanço, quando a gente calcula, isso a interpretação é de acordo com as unidades, né? Então, nesse caso, se as variáveis estavam em dólar, significa que a cada dólar que eu aumento no balanço, eu aumento em 0,6% a minha chance de dar calote. Ou seja, eu multiplico a minha chance por 1,006. Então, é isso que está dizendo aqui. Na verdade, eu coloquei a porcentagem ali, mas eu coloquei zeros a mais. Desconsidere aqueles 2 zeros ali. E, na verdade, para a porcentagem, a gente tem que multiplicar aquilo ali por 100. Tudo bem? Mas então, o legal é que a gente tem essa interpretabilidade. O tanto que os coeficientes nos dizem de como que eles vão influenciar as saídas. E de onde que vocês percebem essas coisas? Quando que vocês veem cenários assim? Bom, todas aquelas pesquisas que falam assim, fumar aumenta a chance de ter ataque cardíaco ou câncer em X%. Bom, são modelos como esse que as pessoas usaram para determinar isso. Então, a regressão logística ela dá muita informação útil sobre como que as nossas variáveis estão influenciando o nosso problema. Sempre que a gente precisa analisar essas questões, né, não só prever valores, mas analisar o que os nossos dados dizem, né, para entender processos, é uma ferramenta muito útil. Bom, então agora a gente já viu o que a gente faz, né, se a gente tem uma variável de resposta que é binária, né, a gente já viu que a gente faz uma regressão logística. Mas a gente ainda não resolveu os outros problemas que a gente falou que a regressão linear teria, né, as limitações. A gente viu um caso só de relacionamentos não são lineares, mas existem outros relacionamentos não lineares também. Pode ser um relacionamento exponencial, né, entre as variáveis
independente e dependente, e a questão de predições negativas também. E outra questão é que a distribuição do erro também pode variar dependendo do problema. A gente vai ver alguns exemplos disso. Então, como que a gente lida com esses outros problemas? Aí, um arcabouço para lidar com essas questões é o GLM, que é o modelo de regressão linear generalizado, que aí é uma forma da gente representar diversos problemas diferentes de regressão, para encapsular todas essas questões e sair das limitações dos modelos que são meramente lineares. E aí as chaves para o GLM são que a gente usa uma função de link para a gente generalizar a nossa variável de resposta, né? Então a nossa variável de resposta agora não vai ser só uma coisa de um relacionamento linear, a gente vai ter uma função de ligação que vai conseguir transformar a nossa variável de resposta, e a gente vai poder usar outras distribuições que não sejam a distribuição normal, como é usada na regressão linear, para representar os nossos erros do modelo. E também a gente vai ter a chance de usar distribuições que podem ser parametrizadas pelos valores que a gente está prevendo. Então, valores mais altos vão dar margem a gente ter uma variância maior nos nossos erros. Então, aqui, né, voltando, relembrando como que era a nossa regressão linear, né, ela é representada por essa nossa função, né, linear, que vocês estão bem acostumados, e aqui as nossas estimativas, elas estão parametrizadas pelo erro de uma distribuição normal, né? Então a gente espera, né, sempre que a gente tem a nossa reta da regressão, que todos os nossos pontos que estão variando, né, além dessa reta, não caíram precisamente em cima dessa reta, a gente espera que esses erros tenham uma distribuição normal, isso independente de qual ponto que a gente está na nossa distribuição. Então isso é uma das considerações que a gente faz quando a gente constrói um modelo de regressão linear. Mas alguns problemas são mais complicados, né? Como, por exemplo, esse problema aí. Dá para perceber que seja qual for, se a gente usar seja uma reta ou seja uma curva aqui, dá para perceber que os erros, né, eles estão variando, eles estão aumentando à medida que a gente está aumentando o valor de x. Bom, isso já não seria suportado na regressão linear. E a outra questão, que a regressão linear seria uma reta, né? E aparentemente também a variável de resposta ela está crescendo não linearmente com relação ao crescimento de x, né? Então ela tem um crescimento aparentemente exponencial. Então, juntando, a gente tem todos esses problemas, né? A variância está aumentando, o relacionamento parece ser uma coisa mais exponencial. Outro detalhe que eu não mencionei é que outra coisa também é que são sempre valores positivos no nosso y, né? Isso porque essa tarefa está tentando estimar a quantidade de produtos defeituosos dependendo do valor de um sensor. Então vão ser sempre valores positivos e discretos, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, né? Então a gente tem valores inteiros na nossa variável de previsão. E tudo isso não são coisas naturais numa regressão linear comum. Então, o mais adequado aqui seria a gente ter uma reta, né? uma curva de regressão que não seja uma reta, né? E que a gente permita uma distribuição que seja parametrizada, né, de forma com que a nossa distribuição de erro varie à medida que a nossa variável independente aumente, né? Então, para esses casos, a gente pode fazer uma regressão de Poisson. E na regressão de Poisson é exatamente isso que a gente faz. A gente usa uma função de logaritmo para ajustar a nossa variável de resposta e a gente usa a distribuição de Poisson para representar a nossa variância ao longo do nosso eixo x. Mas veja que essa regressão de Poisson que a gente discutiu, ela parece muito uma coisa daquilo que a gente falou de GLM, né? Da gente ter uma função de ligação e a gente conseguir plugar uma outra probabilidade. Então, no caso da regressão de Poisson, a gente está usando a função logaritmo como função do nosso link, então a gente está fazendo o logaritmo da nossa variável de resposta, né? Então, para a gente, né, no caso, pode ser enxergado como a gente está tirando aquela curva exponencial, está linearizando isso, né? Seria o equivalente a exponenciar
os meus valores das variáveis de previsão, né? E eu estou usando uma distribuição de Poisson também para representar o meu erro, né? Então, eu posso representar nesse arcabouço do GLM, eu consigo representar uma regressão de Poisson. É só eu usar a função de ligação, eu vou usar a função logarítmica, e como distribuição do erro, né, eu vou usar a distribuição de Poisson. E a mesma coisa, né, a gente falou de regressão logística, a mesma coisa pode ser feita com regressão logística, mas agora na regressão logística, essa vai ser a nossa função de ligação, e se vocês voltarem lá nos slides, vocês vão ver que é a mesma coisa da função de regressão logística que a gente fez, né? Se vocês quiserem passar esses valores para o lado de cá, você vai ver que isso aqui vai virar a mesma fórmula que a gente viu antes. E agora, como a gente tem valores 0 e 1 na previsão, agora a gente tem uma distribuição binomial. Então, usando o mesmo arcabouço, agora eu mudei o meu tipo de regressão e fiz uma regressão logística, mas usando GLM também. E isso que é o legal dessa modelagem GLM. Então, em geral, as ferramentas de análise estatística e de machine learning, elas vão ter essa possibilidade de vocês construírem modelos GLM. Aí, nos modelos GLM que vocês constroem, vocês podem brincar com isso, né, dependendo do problema que vocês têm, mudar a função de ligação e mudar a distribuição que vocês estão usando, né, e com isso construir uma regressão adequada com o problema, né? E aí o céu é o limite, né? Vocês podem usar diversas funções de ligação e diversas distribuições, dependendo do problema que vocês têm em mãos. Agora, mudando o foco para um problema um pouco diferente, mas ainda falando de regressão, né? Vocês lembram que a gente já discutiu que quando a gente tem correlação no nosso problema de regressão, isso causa problemas, né? Então, por exemplo, nesse problema aqui de prever o tanto que os comerciais ajudam na venda de itens, né? Veja que a gente tem correlações bem altas entre as nossas variáveis, né? Por exemplo, aqui o rádio e o jornal tem uma correlação alta, né? E que tipo de problema que isso pode causar? Isso causa vários problemas, né? A gente vai ter variáveis que vão ser consideradas não significativas, mas isso não vai fazer sentido, né? Por exemplo, não faz sentido que anunciar em jornais diminua a nossa venda. Isso acontece porque tem uma correlação alta e o valor que deveria ser atribuído ao jornal, na verdade, acabou indo para a variável do rádio, né? Por causa da forma como a regressão linear funciona. Então, quando a gente tem correlação, a gente tem diversos problemas para conseguir interpretar o nosso modelo. Mas e o que a gente poderia fazer para tirar esse componente da correlação? Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas uma coisa que a gente pode usar é o PCA, né, que a gente viu nessas aulas, né, o Principal Component Analysis. Aí a gente vai fazer um tipo de regressão que chama Principal Component Regression, que é um tipo de regressão que usa o PCA para gerar um novo espaço. A partir desse novo espaço, a gente escolhe um novo subset dos nossos componentes principais, né? A gente diminui a dimensionalidade, a gente constrói a nossa regressão e depois reconstrói o nosso vetor original. Bem parecido com o que a gente fez lá quando a gente estava analisando as nossas variáveis com PCA. Só que agora a gente está fazendo isso no meio de um processo de regressão linear. Então, essa é uma forma de reduzir esse problema ou eliminar esse problema da correlação entre as variáveis. E aí tem outras técnicas que são bem parecidas com isso. Por exemplo, análise de fatores, né, que é uma outra técnica que a gente usa para fazer regressão quando a gente tem muito problema de correlação entre as nossas variáveis. Então agora vocês sabem que o PCA também dá para ser usado nisso. O PCA e as famílias de operações parecidas com o PCA. Bom, era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, dessa expansão dos modelos de regressão linear.